A graça e a paz, irmãos, boa noite. É com prazer e com grande tremor que eu subo nessa plataforma para trazer a mensagem de Cristo, mensagem de Deus, e hoje de uma forma específica no encerramento da campanha de missões. Eu não poderia deixar de falar sobre o tema, esse tema tão impactante, que é tão atual como diz Billy Graham, a capa do jornal que sairá amanhã, que é a solução é Jesus Cristo. Eu peço que os irmãos abram suas Bíblias no livro de Marcos, capítulo 5, dos versos 24 ao 34. Um texto bastante conhecido, uma história bastante conhecida, mas nos mostrará que realmente Jesus é a única solução. Amém? Jesus foi com ele. Uma grande multidão o seguia e o comprimia. E estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia. Ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto, porque pensava: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Imediatamente cessou sua hemorragia, e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído poder. Virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou em meu manto? Responderam os seus discípulos: vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas: quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que tinha lhe acontecido, aproximou-se, prostou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele disse: filha, a sua fé a curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Vamos orar? Senhor, meu Deus e eterno Pai, eu te louvo e te agradeço, meu Deus, pela tua palavra, que é viva e eficaz. Meu Deus, que saiamos daqui edificados pelo teu poder e por tudo aquilo que o Senhor irá fazer. Em nome de Jesus, nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Meus irmãos, estamos diante de uma história que eu falei no início, bastante conhecida, que eu acho que todos já leram, ou já ouviram falar, já ouvimos diversas pregações. Mas a palavra de Deus, ela sempre se renova e ela sempre tem algo novo para as nossas vidas. Para entendermos melhor, é sempre importante nós falarmos do contexto, né? E Jesus, o seu ministério, nesse instante, estava todo vapor. O contexto nos revela que Jesus tinha acabado de expulsar os demônios daquele homem da cidade de Gadara, o homem gadareno, e tinha sido expulso daquela cidade. E aí, no momento que ele é expulso, ele decide pegar o barco e ir para o outro lado da margem. Provavelmente, ele foi para a cidade de Cafarnaum. E é interessante que, quando ele vai chegando nessa cidade, o texto vai dizer, no início, que uma grande multidão ficou ao redor dele. Os feitos de Jesus, irmãos, já estavam sendo divulgados. E as pessoas estavam o seguindo, querendo saber quem era aquele homem. E quando eu estava lendo esse versículo e falando sobre a grande multidão cercando, me veio logo à mente quando aqueles famosos que chegam com seus carros e tem aquela multidão ao redor querendo topar nele, querendo tirar uma selfie nos dias de hoje.
E eu imagino Jesus chegando naquela margem e as pessoas correndo para ficar perto dele. É interessante que existe um contraste. Jesus é expulso de uma cidade e quando ele chega em outra, as pessoas vão se aproximando dele. É sempre assim, irmãos. Pessoas que querem se aproximar de Jesus e pessoas que querem se distanciar. O problema não é isso. O problema é de que lado nós estamos. Se estamos nos distanciando cada vez mais do Senhor, ou se estamos ao redor dele, como uma multidão que está faminta pela presença do Senhor Jesus Cristo. E o texto vai dizer que se aproxima dele um dos dirigentes da sinagoga, que talvez, o nome dele já era Jairo, que era o dirigente, era uma espécie de um administrador, como nós temos aqui na nossa igreja, o Décio, hoje o Raul substituindo alguém religioso, que vai clamar pela sua filha que estava bastante doente, e pede para que ele o acompanhe para curá-la. É no meio de tudo isso, no meio dessa multidão, no meio de Jairo, pedindo para que Jesus fosse até a sua casa, é que aparece a história dessa mulher. Que o texto, a Bíblia, ela não diz o nome dela, mas enfatiza. Uma mulher que talvez nós possamos nos identificar com ela. Porque lendo o texto com muito cuidado, percebi que a história dela é muito parecida com a nossa. Muitos problemas que aquela mulher tinha, nós também temos. E você vai me ajudar nessa constatação. Primeiro, estamos diante de uma mulher que logo de cara podemos perceber que ela tinha um problema de saúde. Um fluxo de sangue, uma hemorragia, uma doença crônica, que o texto não diz qual é a doença, mas era uma doença extremamente crônica, porque já durava 12 anos. E ela já tinha ido em diversos médicos, tentado diversos tratamentos, e ela não conseguia a cura. E o interessante é que o texto diz que só piorava. Apesar disso tudo, apesar dela tentar a solução, ter ido em diversos médicos, diversos tratamentos, ter gastado todo o seu dinheiro, a doença só piorava. Não sei se tem alguém entre nós que talvez esteja nessa situação. Uma doença que aos olhos humanos não existe saída. Já tem ainda diversos médicos e buscado diversos tratamentos, mas ainda não tem encontrado a solução. E você não sabe o que fazer. Um outro problema que aquela mulher tinha era um problema financeiro. E percebam o quanto ela parece com cada um de nós. O versículo 23 diz que ela tinha gastado tudo o que tinha, ou seja, as suas reservas acabaram. Não sei, irmãos, qual é a sua condição financeira nesse momento. Não sei se a sua ou a minha reserva já acabou. Não sei se estamos com muitas dívidas. Talvez até uma conta para pagar essa semana ainda não temos o dinheiro para honrá-la. Mas essa mulher não para por aí com seus problemas. Aquela mulher provavelmente tinha um problema no seu relacionamento conjugal. O texto não diz que ela era casada, mas nós podemos pensar em 3 coisas. Se ela não era casada, ela não podia casar, por causa do fluxo de sangue, que a deixava impura. E se ela fosse casada, talvez o seu marido já tinha se divorciado, porque a lei dizia que a mulher, no estado que ela estava, era considerada impura.
E sabe onde a gente pode ver essa situação? Em Levíticos capítulo 15, os versos 25 e 26, que diz: quando uma mulher tiver um fluxo de sangue por muitos dias, fora de sua menstruação normal, um fluxo que continue além desse período, ela ficará impura enquanto durar o corrimento, como nos dias da sua menstruação. Qualquer cama que ela se deitar, enquanto continuar o seu fluxo, estará impura, como acontece com a sua cama durante a sua menstruação. E tudo sobre o que ela se assentar estará impuro, como durante a sua menstruação. Então, se ela não era casada, provavelmente ela não tinha arrumado marido. E se ela era casada, durante esse período dos 12 anos, tudo indica que ela já tinha se divorciado. E se o marido se não tivesse havido ou existido o divórcio, talvez eles viviam em um problema de relacionamento muito grande. Imagine, irmãos, a situação dessa mulher com esse relacionamento por 12 anos. Não sei como anda o seu relacionamento conjugal. Não sei se está cada vez mais distante um do outro. Não sei se é só briga atrás da outra, ou se está a um passo do divórcio. Mas os problemas dessa mulher não paravam por aí. Aquela mulher provavelmente tinha um problema com a família. Como ter relacionamento com os familiares se ela estava impura? Não sei como está o nosso relacionamento com os familiares, mas eu sei que sempre temos alguma adversidade nesse relacionamento. Irmãos, eu estou enfatizando esses problemas para demonstrar e fazer essa relação com as nossas vidas. Aquela mulher tinha um problema, com certeza, em ter amigos, não ter com quem conversar. Se a lei considerava ela impura, quem se atrevia de ter contato com ela? Então, provavelmente, aquela mulher vivia muito solitária, até excluída da sociedade. Não sei se eu ou você estamos tendo essa sensação de estarmos sozinhos, talvez até rodeados por uma grande multidão como aquela mulher estava, mas se sentindo solitários. E uma das piores dores que o ser humano pode sentir é estar sozinho, se sentir sozinho, desprezado. Meus irmãos, aquela mulher com certeza tinha problemas emocionais e psicológicos. Já tinham se passado 12 anos. Talvez aquela mulher estava até com problema para dormir. Ela deveria pensar, mais um tratamento foi frustrado. Como pode, Deus? Estou gastando tanto dinheiro, buscando a ajuda da medicina, fazendo tudo o que eu posso, mas nada de solução. E com certeza aquela mulher vivia cada vez mais ansiosa, até talvez já entrando em depressão, e se culpando até pelos problemas da vida, como nós muitas das vezes fazemos, como estamos em um estado como esse. E até nos perguntamos, será que eu estou em pecado? Quantos lembram quando os discípulos estavam com Jesus, que eles avistam um cego, e eles dizem, quem pecou? Os pais ou ele? E muitas das vezes, passando 2000 anos, mesmo nós conhecemos a graça, conhecemos o Evangelho, ainda estamos com essa sensação. Muitas pessoas atribuem um problema de saúde, um problema da sua vida, por um pecado ou por um erro. Eu não sei você, mas eu já cheguei a questionar a Deus por algo que eu estava passando. Pensando
muitas das vezes até questionando se teria sido algum erro ou algum pecado que eu teria cometido. E esse problema emocional e psicológico que essa mulher tem, que ela com certeza teria, é algo extremamente atual. As pessoas não conseguem mais dormir, estamos super ansiosos e até depressivos por conta de todos esses problemas que nos cercam. Mas, irmãos, podemos perceber então que os problemas delas são parecidos com o nosso. Quantos se identificaram? Não precisa levantar a mão, não, nesse momento, mas você pode responder para si mesmo. Quantos se identificaram com os problemas daquela mulher? Mas apesar disso tudo, irmãos, e apesar de todos estes problemas, algo de diferente iria acontecer com aquela mulher naquele dia. Aleluia. Alguém que ela não conhecia, só tinha ouvido falar, mas que iria passar naquela cidade. Um homem que tinha a solução para os seus problemas. E este homem era Jesus Cristo de Nazaré. Não querendo ser sensacionalista, irmãos, mas que tipo de problema você está enfrentando como esta mulher? E eu quero te dizer, a solução é Jesus. Aleluia. Partindo desta introdução, irmãos, e baseado no texto, eu quero destacar pelo menos 3 aspectos em que a solução é Jesus. Primeiro aspecto é, a solução é Jesus Cristo para os desesperançados. Os versículos 25 e 26 de Marcos, capítulo 5, diz: Estava ali certa mulher, que havia 12 anos, que vinha sofrendo de hemorragia. E ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos, e gastara tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. Irmãos, desesperançado significa aquele que deixou de ter esperança, sem estímulo, desesperado. Eram 12 anos de muito sofrimento, irmãos. E com muitos problemas que já citei acima. Talvez aquela mulher já não tinha mais esperança. Talvez aquela mulher perdia até para morrer por conta da condição que ela estava. Pois estava cada vez mais difícil. Talvez as nossas forças já se foram. Talvez estejamos desestimulados, desesperados, pedindo até para morrer. Quantos a gente já ouviram que, diante de uma situação adversa, pedem para morrer? Muitos até chegam a se matar. E eu não quero te julgar por isso, por esse pensamento que talvez você já teve. Porque tem situações na nossa vida que realmente não esperamos, não suportamos. E queremos fugir mesmo para a caverna como um profeta Elias, um grande homem de Deus que teve medo de morrer. Teve medo daquela situação. E muitas das vezes pensamos que é o fim no momento que recebemos o diagnóstico de uma doença. Pensamos que é um fim quando as contas começam a chegar e nós não temos como pagar. Pensamos que é o fim quando nós estamos vendo nossos filhos indo para o mundo, muitas das vezes jogados em vícios. Mas, irmãos, se observarmos para a história dessa mulher, iremos perceber que mesmo sem esperança, ela decide ter uma atitude de fé. O versículo 27 e 28 diz que aquela mulher, ela chegou para ela mesma e disse: se tão somente eu tocar em suas vestes, eu serei curada. E foi isso que aconteceu no mesmo instante.
o fluxo de sangue foi cessado. Que atitude de fé precisamos ter nesta noite? Mesmo com a multidão que a cercava, ela decide romper todos os obstáculos. Não olhou para as circunstâncias, de forma até secreta, assim. De forma até secreta, que a gente fica no nosso quarto, que a gente fica desabafando muitas das vezes, que a gente não quer que as pessoas saibam do nosso problema, que tem momentos que só somos nós e Deus. De forma até secreta, pois talvez ela tinha medo de contaminar aquele homem, já que a lei dizia que ela estava impura. Talvez a nossa condição nos faz pensar que não possamos tocar em Jesus, ou que Ele está cada vez mais distante, por conta da multidão que o cerca. Que essa multidão pode representar várias coisas: medo, sentimento de impotência, sentimento de que não merecemos. Mas ele estava passando junto àquela mulher, e ele está passando aqui nesta noite também. Agora, irmãos, mesmo com tudo isso, com sentimento de impotência, com sentimento de impureza, com sentimento, todos os sentimentos possíveis, adversos que uma pessoa pode ter, que aquela mulher possuía, ela decide tocar. Talvez o que nos esteja faltando é tocarmos em Cristo, e tocar significa acreditar, confiar, reconhecer, depositar toda a nossa confiança nele, e não nos homens. Se ela fosse olhar para os homens, ela nunca seria curada, porque ela era excluída. Muitas das vezes precisamos descansar no Senhor. E esse tocar também está relacionado a sairmos da nossa zona de conforto. Preciso estudar mais. Se eu estou em dúvida em abrir o meu negócio, eu vou empreender porque eu sei que Deus vai me abençoar, mesmo com crise. Se meu casamento está passando por um problema de relacionamento conjugal, nós estamos brigando muito, eu vou orar e eu creio que o Senhor irá mudar a situação. Eu vou meditar cada vez mais na palavra e ela me ajudará no meu dia a dia. E me ajudará até nos meus problemas emocionais. Tamanha foi a fé daquela mulher, que Jesus percebeu que dele saíra poder, virtude, e chamou a atenção dele. Por mais que ele estivesse cercado com a multidão que o apertava, ele conseguiu diferenciar o toque daquela mulher. E quando Jesus para e pergunta para os discípulos quem me tocou, os discípulos não entenderam isso. Tantas pessoas topando nele. Quando a mulher se identifica, ele diz: a tua fé te curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Aleluia. Glória a Deus, irmãos, por um Jesus que faz por completo a obra. Ele parou aquela mulher. E ali foi muito significativo: vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Jesus fez a obra por completo. Jesus cuida da saúde física e emocional. Irmãos, a nossa atitude deve ser sempre correr para os pés de Jesus, independente das circunstâncias. Em Mateus 11, dos 28 ao 30, Jesus diz: venham a mim, todos os que estão cansados
e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Tomem sobre vós o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Tem situações, irmãos, que o que nos resta é descansar nos braços do Senhor. E digo mais, e na verdade é um privilégio poder descansar nos braços do nosso Pai, que nos chama de amigo, e somos filhos dele. Por isso, irmãos, nesse primeiro tópico, Jesus é a solução para os desesperançados. No segundo tópico, a solução é Jesus Cristo para o pecador. Entre todos os problemas já citados, eu fiz questão de não citar um, porque iria abordá-lo neste tópico. Porque apesar de possuir todos aqueles problemas, ela tinha um que era maior do que todos, que se chamava pecado. E todos nós sabemos que a Bíblia diz em Romanos 3,23 que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, ou seja, distantes, separados de Deus, indo para o inferno. E sabemos que todos pecaram por conta do pecado de Adão e Eva, que desobedeceram à ordem do Senhor. E por isso que a Bíblia vai dizer em Romanos 5,12, portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Sabemos que todo ser humano nasce com a natureza pecaminosa. E com esta mulher não era diferente. E a condição de vida, irmãos, dela, antes de ter um encontro com Cristo, representa muito bem a condição de uma pessoa pecadora, sem ter sido ainda alcançada pela graça. Para a lei, ela estava impura, representando muito bem a figura de uma pessoa morta em seus delitos e pecados, como diz em Efésios 2 e como nós lemos aqui no texto inicial. Então a mulher estava distante, literalmente, de Deus, e aquele sangue representava o pecado e a impureza da pessoa sem Cristo, sem comunhão com Deus e sem comunhão com os irmãos. Mas, irmãos, é impressionante que o Deus que cuidou da saúde física e emocional dela, entra para cuidar agora da sua saúde espiritual. É nesse momento que entra Cristo. Por mais que tivéssemos o problema do pecado, e aquela mulher também tivesse, Cristo assume o nosso lugar naquela cruz e morre no nosso lugar, solucionando este grande problema, derramando seu sangue. Veja que Jesus estanca o sangramento daquela mulher, não só fisicamente, irmãos, mas também espiritualmente na cruz. Naquele momento é como se representasse a cruz futuramente, pois quem deveria derramar o sangue era Jesus, e não aquela mulher. Éramos nós. É como se ele estivesse dizendo para aquela mulher e para todos nós: eu estanco o seu sangue e derramo o meu para o perdão dos pecados. Glória a Deus. É onde entra o mistério do Evangelho, irmãos. E eu sempre costumo falar, em muitas religiões,
se perdem sacrifícios. E no cristianismo é totalmente diferente. Deus que se sacrifica por nós. Um Deus que prova o seu amor por nós, quando Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos pecadores. Romanos 5:8. João capítulo 3, verso 16, esse texto bastante conhecido, que é o texto base da campanha, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O problema do pecado foi solucionado em Cristo. O sangue foi derramado para perdão dos pecados. E a atitude do homem agora, como diz Jesus no capítulo 3, verso 16, João reproduzindo a fala de Jesus: aqueles que nele creem têm a vida eterna. E o crer está relacionado a reconhecer a sua condição de pecador. Quando aquela mulher tocou em Jesus como impura, ela estava reconhecendo isso. E quando a gente reconhece que somos pecadores, devemos nos arrepender dos pecados e confessarmos com a nossa boca e crer no nosso coração que Jesus é o nosso Salvador. E a partir de hoje, viver uma nova vida em Cristo Jesus. A mulher foi salva porque creu. Tanto que Jesus falou: a tua fé te salvou, no versículo 24. A palavra grega traduzida aqui, literalmente, significa salvou, não só no sentido da cura física, mas também no sentido de salvação espiritual, em Cristo Jesus. Pois aquela mulher, independente da condição que estava, apenas tomou a atitude de crer em Cristo. Tanto que ela teve medo de tocar, como eu falei, em Jesus, ou seja, ela reconheceu a sua condição de pecadora. Mas, independente disso, ela foi até ele, pois sabia que poderia encontrar salvação. E foi purificada, porque ela reconheceu Jesus como o Messias. Eu já ouvi muitas pessoas dizerem que só irão aceitar Jesus depois que mudassem alguma área da sua vida, pensando que pelo esforço humano obterá a salvação. Mas venha como estás. Eu não sei qual é a sua condição aqui nesta noite. Se você ainda não confessou ao Senhor Jesus Cristo, talvez você esteja pensando nisso: eu preciso mudar alguma área da minha vida, eu preciso me consertar. Mas venha que Ele te purificará. O Espírito Santo te ajudará nesta nova fase da sua vida. Então, a segunda solução de Jesus Cristo é para o pecado. E a terceira indicação da solução de Jesus Cristo é que a solução é Jesus Cristo, por isso devemos testemunhar. Os versículos 32, 33 e 34 diz: mas Jesus continuou olhando ao seu redor, para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que tinha lhe acontecido, aproximou-se, prostou-se aos seus pés, e tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele disse: filha, a sua fé a curou, vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Irmão, Jesus fez questão de saber quem tinha o tocado. E a mulher ficou prostrada aos seus pés e contou a verdade. Jesus fez questão de chamar aquela mulher por vários motivos que nós podemos aqui pensar. Primeiro, para mostrar à sociedade a transformação que tinha acontecido com ela. Jesus tinha acabado de dar dignidade àquela mulher. Aquela mulher que estava excluída, que as pessoas não falavam com ela.
agora ela passa a ter até uma identidade, porque o nome dela era pecadora, era impura, e agora ela se torna uma serva de Cristo. Nós podemos ouvir diversos relatos, principalmente pessoas que vieram da Cristolândia, trabalho nosso, que muitos nem tinham nenhuma identidade, nenhum documento oficial, não tinham acesso a nenhum tipo de política pública do governo, e Cristo deu essa dignidade para elas. Cristo também fez questão de chamá-la, porque ele queria demonstrar o poder que ele tinha. Tanto que se vocês observarem em alguns títulos da sua Bíblia, vai dizer que é o Jesus que tem o poder sobre a morte e sobre a doença. Era necessário que ele demonstrasse isso para as pessoas ao seu redor. E Jesus estava demonstrando também o poder e a transformação que ele pode fazer na vida do pecador, irmãos. Aquela mulher foi tão impactada com a transformação que ocorrera, que o que restou para ela foi testemunhar, sair do anonimato, contar tudo o que tinha acontecido com ela, contar toda a verdade, a transformação que ocorrera com ela. Irmãos, as pessoas precisam saber de Jesus e dos seus feitos nas nossas vidas. A vida que outrora tínhamos como pecadores, que todos nós aqui temos um testemunho para contar, mesmo aquele que foi criado dentro do Evangelho. Eu tive esse privilégio de nascer em uma igreja evangélica, mas eu tive um momento de conversão. Tive um momento de ir também conhecer algumas coisas do mundo, principalmente no início da faculdade. Às vezes influenciado pelos amigos, querendo estar naquela roda, querendo ser aceito pela sociedade. Mas teve um momento que verdadeiramente Cristo chegou. E esse poder que transforma a vida do pecador chegou na minha vida. E eu tenho certeza que chegou na vida da maioria das pessoas, dos irmãos que estão aqui nesta noite. E por que não contar do que Deus fez nas nossas vidas para outras pessoas? Talvez estejamos como esta mulher, quando Jesus, querendo saber quem tinha tocado, ela ainda ficou um pouco receosa. Talvez estejamos nessa situação, sem querer abrir e contar tudo o que aconteceu, talvez com medo até do que a sociedade irá dizer, se é cafona demais hoje pregar um evangelho de Cristo, em um mundo tão pós-moderno que se fala de tantas verdades, que não existe mais verdade absoluta, e quando nós falamos desta verdade, talvez muitos aqui, ou eu, ou todos nós, estejamos com vergonha de falarmos que existe sim uma verdade absoluta, que é Cristo, que morreu para nos dar a salvação. Que venhamos pregar independente do que as pessoas irão dizer sobre Cristo. Se irão nos julgar se somos cafonas, se somos antiquados, se somos até preconceituosos. Mas a verdade, ela tem que ser pregada, irmãos. As pessoas precisam saber sobre Jesus e seus feitos. O próprio endemoniado, se nós observarmos nos versículos 19 e 20 de Marcos 5, quando foi expulsado o demônio dele, o texto vai dizer que aquele homem foi e começou a anunciar em Decápolis o que Jesus tinha feito por ele. Todos ficavam admirados. Quem lembra do exemplo da mulher samaritana em João capítulo 4, 28 e 29, que diz: venham ver o homem que disse que tudo o que eu tenho feito, será que ele é o Messias?
Talvez muitas pessoas estão aí agora perguntando quem é o verdadeiro Messias, buscando uma solução espiritual para a vida delas. E nós temos o verdadeiro Messias e estamos calados. Aquela mulher samaritana, após ter saído do encontro com Cristo, foi para a sua cidade anunciar que Jesus era o Messias. E eu gostei muito desse subtema da campanha, a solução é Jesus Cristo, e se teve solução para mim, tem solução para qualquer um. Então tem solução para esse país, tem solução para todas as pessoas que estão ao nosso redor. Estávamos na mesma condição daquela mulher, e agora resgatados, transformados, as pessoas precisam saber. O testemunho é extremamente importante. Todos nós temos o que falar sobre a nossa condição de vida, o que Cristo fez conosco. Mas parece que tem pessoas que servir a Cristo, pessoas que expressam que servir a Cristo é um peso. E em vez de atrair pessoas para o nosso redor, parece que afasta. Em vez de dar um bom testemunho, estamos dando um mau testemunho. Eu já ouvi pessoas dizerem que não queriam ser cristãs por testemunho de algumas pessoas. Irmãos, e negligenciamos muito, porque temos a consciência que o problema do ser humano é o pecado, mas parece que queremos discutir tantas coisas com eles, queremos até defender mais o nosso político, queremos até debater tantas ideologias humanas, em vez de falarmos que a solução para todos os problemas, inclusive para o problema daquela pessoa que você estará conversando, é Jesus Cristo. Todos nós temos um chamado após a nossa conversão, de pregarmos Cristo para todas as pessoas. E não podemos negligenciar esta grande comissão. Por isso, irmãos, para concluir, eu não sei como você entrou nesta noite, neste lugar. Não sei se desesperançado, pensando em desistir, não vendo mais solução para os seus problemas. O que eu tenho para te dizer nesta noite é que Jesus está neste lugar te contemplando. Independente da multidão até que está neste lugar, saia daqui para mais uma semana com fé e esperança que no tempo certo Ele entrará com providência. Não sei se você já tem atentado do ponto de vista espiritual, de tudo igual à mulher. Vários médicos, várias religiões, várias formas de chegar a Deus, mas o que eu tenho para dizer, o que João diz no capítulo 14, verso 16, o que Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se arrependa dos seus pecados e confesse hoje que Jesus é o seu Senhor e Salvador da sua vida. Não sei se você entendeu que necessita testemunhar mais dos feitos de Cristo na sua vida. Saia daqui determinado. Não ouça como mais uma pregação de mais um domingo. Saia daqui determinado, irmão, a falar do Evangelho a todas as pessoas. E principalmente do que Cristo fez na sua vida. E que a solução é Jesus Cristo. Vamos todos repetir essa frase? A solução é Jesus Cristo. Peço que os irmãos fiquem de pé e vamos orar neste momento. Senhor, meu Deus e eterno Pai, nós te louvamos
E te agradecemos, meu Deus, por esta bondade e misericórdia que o Senhor nos concede através da tua palavra. Meu Deus, passamos por tantas lutas, tantos problemas. Meu Deus, como esta mulher que talvez pensava em desistir, pensava em morrer. E o Senhor sonda corações nesta noite, de pessoas que talvez estejam pensando que é o fim. Senhor, Deus, a tua palavra nos disse hoje que o Senhor pode sim solucionar até aquele problema que parece impossível. Que saiamos daqui firmes nesta fé, edificados na tua palavra. Meu Deus, nós cremos também que hoje pessoas serão e foram alcançadas pela sua salvação. Meu Deus, pessoas que entenderam o Evangelho, meu Deus, e confessaram, ou estão confessando ao Senhor Jesus neste momento. Meu Deus, nos dá a força, meu Deus, para que venhamos testemunhar, meu Deus, e pregarmos o Evangelho a todas as pessoas. Em nome de Jesus, nós te pedimos e te agradecemos. Amém.